Olá a todos! Estamos dando início a mais um vídeo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, dando continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias, capítulos 41 a 44, é o nosso estudo de hoje, 7 de agosto. Vamos juntos? Iniciando então pelo capítulo 41, onde nós temos dois destaques. Ismael conspira contra Gedalias, que é continuação do capítulo 40, e Joanã livra os cativos. Vamos à leitura do versículo 1 em diante do capítulo 41, na Nova Almeida Atualizada, onde nós lemos: No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, se levantaram e mataram a fio de espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso, para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: Venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas, quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: Não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Esse é um trecho um tanto quanto complexo e difícil, nesse emaranhado de mortes e de reviravoltas, mas o que percebemos é que Judá está, de fato, em uma situação tão terrível e sem controle algum. Não há nenhuma espécie de gerenciamento. O que há são rebeliões e muitas mortes. Mas Deus sabe de todas as coisas e a situação não vai se perpetuar deste modo. Vamos ao segundo destaque com Joanã livrando os cativos, a partir do versículo 11, onde nós lemos: Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens
e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão. Isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerute-Quimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito, por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Portanto, neste capítulo 41, nós vemos que o governador foi assassinado. E os capítulos 40 a 44, especialmente agora 41 a 44, onde nós iremos estudar neste vídeo, dão destaque aos que ficaram para trás, quando o restante foi levado ao exílio. Gedalias começou bem a sua atividade de governador. Com Jerusalém em ruínas, ele colocou a sede do governo em Mispa, que ficava a 8 quilômetros a noroeste. E aqueles que escaparam do exército invasor, refugiando-se em países vizinhos, retornaram e tiveram uma boa colheita após os dias de fome durante a ocupação. Mas, 3 meses depois, Gedalias, ignorando advertências, foi assassinado por um matador contratado pelo rei de Amon. Temendo represárias da Babilônia, o povo preparou-se para fugir para o Egito. Afinal de contas, a Babilônia havia colocado o governador Gedalias, que foi morto por Ismael e a sua conspiração. Vamos ao capítulo 42, onde nós temos como único destaque: Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Vamos à leitura dos 22 versículos do capítulo 42. Então todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor seu Deus, por nós e por este remanescente. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore, pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor seu Deus nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas, se vocês disserem, não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor seu Deus e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá.
assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês que são remanescentes de Judá: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Depois, conte-nos tudo o que o Senhor nosso Deus disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejaram ir para morar. Eis a leitura do capítulo 42, onde nós vemos uma tentativa de fuga para o Egito. Especialmente na sequência, com o capítulo 43, nós vemos o que vai acontecer com o profeta Jeremias sendo levado ao Egito. Vale a pena lermos estes primeiros 7 versículos e depois comentarmos juntos. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Rosaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entrem no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Assim, nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos reuniram todo o remanescente de Judá, que de todas as nações para as quais haviam sido dispersos tinham voltado para morar na terra de Judá, isto é, reuniram os homens, as mulheres e as crianças, as filhas do rei e todos os que Nebuzaradão, o chefe da guarda, tinha deixado com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, desobedecendo à voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. Portanto, apesar da vontade declarada do povo de obedecer à palavra de Deus lá no capítulo 42, versículo 5, quando veio a mensagem para que ficassem na terra de Israel, eles desobedeceram. O Egito parecia mais seguro. E para piorar a situação, eles levaram Jeremias e Baruque à força. E como Deus disse, no momento oportuno, o longo braço de Nabucodonosor, rei da Babilônia, alcançaria o Egito. E de acordo com o historiador Flávio Joséfo, havia judeus entre os cativos que o rei levou consigo. Vamos agora à leitura deste segundo destaque do capítulo 43 e depois vamos ler na íntegra também o capítulo 44 e teceremos o comentário final. Temos aí como destaque: Jeremias profetiza a conquista do Egito por Nabucodonosor. A partir do versículo 8 do capítulo 43, lemos assim: Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnis, dizendo: Pegue algumas pedras grandes e enterre-as na argamassa do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó,
em Táfnis, à vista de homens judeus, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. E quem é para a espada, vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos da sua própria roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito, e queimará os templos dos deuses do Egito. E então chegamos no último capítulo de hoje, 44, com a infidelidade dos judeus é repreendida. Lemos a partir do versículo 1 o seguinte: palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram, para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam esta coisa abominável que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas e em ruínas, como hoje se vê. E agora, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: por que estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não lhes fique nenhum remanescente? Por que vocês me irritam com as obras de suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde vieram para morar? Por que vocês querem ser eliminados e se tornar objeto de maldição e de deboche entre todas as nações da terra? Será que vocês já esqueceram as maldades dos seus pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as maldades que vocês mesmos fizeram e as maldades que as mulheres de vocês fizeram, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vocês e dos seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o meu rosto contra vocês, para trazer desgraça e para eliminar todo o povo de Judá. Farei com que o remanescente de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome. Serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche. Porque castigarei os que moram na terra do Egito como castiguei Jerusalém, com a espada, a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito, em Patros, disseram a Jeremias: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram:
Quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Então Jeremias se dirigiu a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: Quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e os seus pais, os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso, a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado, como hoje se vê. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhes sobreveio este mal, como hoje se vê. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: Escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vocês e as suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos os votos que fizeram, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Pois bem, confirmem os votos que fizeram. Sim, cumpram o que prometeram. Mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá, que vivem na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que vigiarei sobre eles para mal e não para o bem. Todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E todo o remanescente de Judá que veio à terra do Egito para morar, ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês, de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó, Hofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Eis a leitura do capítulo 44, onde nós temos um apelo vindo do Egito. Levado ao Egito contra a sua vontade, Jeremias encenou sua última parábola de que temos registro no capítulo 43, versículos 8 a 13, e a mensagem era a mesma que a do capítulo 42. Apesar de tudo que acontecera como resultado da traição a Deus, o povo ainda se recusava a ouvir. Eles passariam a adorar a rainha dos céus, e tudo voltaria ao normal deles. E depois disto, não mais se ouve falar de Jeremias. Segundo a tradição, ele teria sido apedrejado e morto no Egito. Então, depois nós ainda teremos a sequência com 8 capítulos do livro de Jeremias, mas sem a aparição do profeta. Vamos à retomada dos ensinamentos principais de hoje, começando pelo capítulo 41. Ismael assassina diversos peregrinos e também Gedalias, governador designado pela Babilônia. E Joanã, um dos soldados de Gedalias e seus homens, surpreendem Ismael. A fidelidade e a misericórdia de Joanã contrastam com a traição de Ismael, que busca vantagem sobre outros que estão sofrendo. No capítulo 42, Jeremias promete bênçãos de Deus a Joanã e seu bando de refugiados, se eles permanecerem em Judá,
mas adverte que certamente morrerão se forem para o Egito. Deus não deseja que o seu povo coloque sua confiança em Faraó ou no seu exército. Lembrando que lá nas pragas do Egito, em Êxodo, há um claro confronto entre Deus e Faraó, que para os egípcios era um Deus. E por isso que Deus não aceita que o povo vá se refugiar no Egito diante do Faraó. E hoje, diante das questões da vida, precisamos continuar buscando a vontade do Senhor, por meio da sabedoria da sua palavra, confiando a nossa vida a Ele em oração, e não confiando em outras coisas que pensamos ser mais seguras, porque a gente percebe que foi isso que aconteceu. O povo confiou nos egípcios porque eles pensavam, vai ser mais seguro estarmos no Egito. E acabou que o tiro saiu pela culatra. No capítulo 43, Joanã e os últimos integrantes da família real quebram seu voto, se dirigem ao Egito contra a vontade de Deus, levando Jeremias com eles. E a razão humana muitas vezes se impõe sobre a confiança em Deus e a obediência a Ele. Mas por graça, Deus preserva um remanescente fiel do seu povo na Babilônia. Por último, no capítulo 44, os refugiados judeus que foram para o Egito se recusaram a abandonar a sua idolatria, e eles estão convencidos de que a adoração aos falsos deuses lhes traz paz e prosperidade. Mas Deus não pode tolerar tal rebelião. Como vemos ilustrado aqui, Deus chama os pecadores a se arrependerem, e Ele chama, pois apenas o caminho de Deus é o caminho seguro. Todos os outros caminhos que prometem mundos e fundos não irão conceder aquilo que prometem. É este o nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com o penúltimo estudo do livro do profeta Jeremias. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.